Pastor, o senhor entende que a gente nesse estilo, nessa correria da vida, não podemos ficar muito parados lendo a palavra de Deus? Não só eu entendo, como estou providenciando essa estratégia vinda de Deus para ajudar você. Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu voltando então com a carta de Efésios. Nós passamos por um pano de fundo conhecendo um pouquinho da cidade de Éfeso. Agora, você vai ver, fique comigo até o final, você vai entender coisas que aconteceram ali, que parece até que foram engraçadas, mas foram muito sérias. Antes, por favor, inscreva-se, acione o sininho para que você receba todo dia. Olhe, tem mais alguns minutinhos da leitura da palavra de Deus e você vai começar a criar esse hábito de ver, de ler a palavra. Glória a Deus. E depois dê um like para que o YouTube divulgue. Amém? Já vimos como Éfeso enriqueceu, né, com o seu turismo religioso a respeito do templo de Diana, a respeito da pornografia, a respeito de todas aquelas idolatrias que eles tinham lá. Vamos adiante. Vamos tentar fazer essas leituras de uma maneira agradável, rápida, para que você não gaste muito tempo, mas que seja inspirador para a sua mente, seu espírito, para que fortaleça a sua fé e o seu coração. Já vimos que a fé, para ser uma fé realmente que transforme as coisas, ela tem que ser baseada na palavra de Deus, não em emoções, em conhecimentos, em pensamentos. A palavra de Deus. Eu vou guardar todos esses vídeos em uma playlist, depois vou colocar o nome, tá? Para ajudar muitos cristãos a se familiarizarem com a palavra de Deus. Então fique comigo mais esses minutos. Vimos que esse povo enriqueceu tanto com essas idolatrias que o próprio templo de Diana se transformou em um banco, né? Financiando, emprestando dinheiro para muitas pessoas. Então veja o que aconteceu quando Paulo estava em Éfeso. Se você for ler Atos 19, você vê que Paulo pegou 3 meses na sinagoga. E aí a coisa começou meio a engrossar para o lado dele. Ele pegou alguns discípulos fiéis e foi para a casa de um certo homem chamado Tirano. E ali a igreja cresceu muito. Veja um fato interessante que vai mostrar que, olha, se não fosse trágico, vai mostrar que Paulo estava ficando conhecido e imitado. Tá? Alguns judeus começaram a se apresentar como exorcistas ambulantes. Sim, eles viam Paulo praticando tantas coisas, não é? E então eles foram numa casa em 7 irmãos de uma mesma família. E ali eles repreenderam, endemoniado ali, e repreenderam em nome de Jesus a quem Paulo prega. Hã? O inimigo disse: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E a realidade é que esse demônio dominou os 7 e deu uma tunda, uma surra neles. Sabe o que aconteceu? Eles saíram machucados e pelados da casa. A Bíblia diz que eles saíram nus dessa casa. Paulo estava tentando ser imitado, né? A coisa estava começando a propagar. Por outro lado, ainda no capítulo 19 de Atos, mostra como as coisas estavam também aumentando em número de pessoas que criam na palavra de Deus. Muitos desses novos convertidos pegaram seus livros de mágicas, feitiços e queimaram todos em uma praça diante de todo o povo. Diz a Bíblia que foram tantos livros que eles queimaram que foi no valor em torno de 50.000 peças de prata. Eu não sei direito quanto é esse valor, 50.000 peças de prata, mas pouco não era, né? Isso mostrava que a palavra de Deus estava agindo poderosamente. E Paulo mostrava sinais e prodígios que realmente se via o Espírito agindo. Mas olha que terrível era aquela cidade. Já no versículo 23, diz que de repente houve um não pequeno alvoroço na cidade. Olha, não pequeno alvoroço significa uma grande confusão. Um cara lá chamado Demétrio, que ganhava muito dinheiro com os nichos, com as miniaturas que ele fazia do templo de Diana, e também ele deixava muitos ourives cheios da grana, né? De repente ele juntou um monte de gente lá, e no versículo 25, ele começou a defender aquilo que lhe dava prosperidade. Sim, ele começou
discursar, que todo mundo ouvia, que não era só em Éfeso, mas também em toda a Ásia, esse tal de Paulo estava convencendo e afastando grande multidão da sua deusa Diana, dizendo, não são deuses. Paulo afirma que não são deuses esses que nós adoramos, esses que nós fazemos com as nossas mãos. Isso não é somente um perigo de que a nossa profissão seja dispersa, mas que o próprio templo de Diana caia em descrédito. É isso que diz lá em Atos 19. E ele dizia assim, que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que em toda a Ásia, em todo o mundo é venerada. No versículo 29, disse ainda que foi tão grande a confusão na cidade que eles pegaram os amigos damascenos lá de Paulo, arrastaram para lá e tal, e que Paulo, no versículo 30, disse que ele queria ir lá pregar, mas seus próprios discípulos disseram, Paulo, não vale a pena, não vale a pena, imagina o tamanho da confusão que era, né? Então agora, depois de tudo isso, tem coisas que a gente pode falar, basta você ler capítulo 18, 19 de Atos, e você verá tanta coisa que aconteceu ali. Mas depois disso, Paulo acabou indo para outros lugares, foi para Roma e acabou preso. Agora que você conhece esse transfundo e conhece esses pequenos episódios ali de Atos, eu só citei alguns, para você começar a ter fundamento para compreender a carta escrita por ele, ok? No próximo, nós vamos começar a ler Efésios. O próximo vídeo, amanhã, nós já vamos começar a ler Efésios, para que esse vídeo não fique tão longo e você, gastando apenas alguns minutos, comece a se encher da palavra de Deus. Esse pano de fundo parece que não entrou muito. Você vai começar a ler o capítulo 1 de Efésios amanhã. E não se esqueça, no capítulo 1, versículo 17, Paulo está orando para que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação. E nós vamos ver essa oração de Paulo ser respondida em nós, porque nós temos sede disso, em nome de Jesus. Amém? Talvez você quisesse, puxa, por que não começou hoje a ler Efésios? Vai ser legal. Calma, calma. Deus vai nos abençoar. Agora você tem ideia do que estamos falando, como era a igreja, como Paulo sofreu lá e tal. Na próxima aula estaremos lendo o livro de Efésios, versículo por versículo. Serão poucos minutos, mas vai encher você de palavra e vai criar o hábito. Nós precisamos ter essa sede da palavra de Deus. Não se esqueça, não está escrito, inscreva-se. Sim, acione o sininho, dê o like e chame amigos para sentar-se nessa mesa onde vamos comer o rolo da palavra de Deus. Ok? Chame, compartilhando. Então, Deus te abençoe. E vamos orar uns pelos outros, vamos nos ajudar uns aos outros. E você verá que agora, começando direto a leitura da carta, em poucos minutos, você vai começar a ver sedimentar na sua vida, no seu espírito, no seu coração, a palavra de Deus. Se você não assistiu outro vídeo, é interessante ter esse pano de fundo completo. Dá uma checada lá. Ok? Até amanhã. Senhor, abençoe, Pai. Abençoe-nos, Pai. Precisamos da Tua bênção, da Tua graça e da Tua direção. Espírito Santo, dirija-nos. Em nome de Jesus.